Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 3, live de número 3 aqui na nossa segunda semana de Reiki. Aqui a gente está conversando sobre os temas relacionados ao nível 2 de Reiki. Ontem eu falei nível 1 de Reiki, mas a gente está aqui no nível 2. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Norcília. Boa noite, Gabriele, minha irmã aí presente já desde o início. Boa noite, Cida. Boa noite para todas vocês que já estão entrando. Vou dar alguns minutinhos aqui para as pessoas irem chegando, irem se assentando, se acomodando para a gente começar no nosso tema da aula 2. Hoje a gente vai falar sobre duas técnicas específicas que a gente tem dentro do Reiki, que são técnicas para a gente trabalhar, para a gente tratar, para a gente purificar os nossos pensamentos. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Só lembrando, né, que sempre que eu começo as lives pedindo para que vocês compartilhem essa live, compartilhem com seus amigos, apertem esse botãozinho aqui do coração para mais corações surgirem aqui na tela e a gente também mandar essa mensagem para o Instagram que essa live é relevante e que pode chegar para mais pessoas. Então, eu vou convidar todos vocês nesse momento, dando um tempo para as pessoas chegarem também, que vocês que já estão aqui, ó, cliquem nesse botãozinho aqui do lado, que parece um aviãozinho, eu já tô aqui, já abri, e você manda para 5 pessoas aí dos seus contatos. Então, quando você faz esse envio, mais pessoas têm a chance de ser convidada e participar dessa live. Se você convida 5 pessoas, eu convido 5 pessoas, a gente já tem um grupo de pessoas aqui entrando na mesma sintonia, né? Aprendendo a trabalhar, né? A fluir com a energia. Então, esse o meu convite para vocês hoje. Boa noite, Flávio, presente aqui na nossa live também. Boa noite, Raquel. Boa noite, Paisagismo Urbano, São Paulo. Boa noite, Nelly, chegando agora. Então, vamos fazer aqui, antes da gente começar, uma atualização da página aqui, onde a gente parou. Então, aula de número 1, que já está disponível lá no canal do YouTube. O link tá lá dentro do meu grupo do Telegram, mas também tá dentro do grupo do Instagram, caso vocês queiram adquirir, né, e queiram assistir novamente. Então, na aula de número 1, a gente falou sobre os 5 nortes, os 5 principais aprendizados que a gente tem no nível 2 de Reiki. Eu tô confundindo nível 1 e nível 2. Hoje eu tava assistindo o comecinho da live de ontem e eu vi que várias vezes eu confundi. Eu falava nível 1 quando eu queria dizer nível 2, tá? Então, a Ana tá aí. Boa noite, Ana. Saudade de você também. Então, vamos recapitular aqui para atualizar todo mundo na mesma página, para quem tá acompanhando, para quem não conseguiu acompanhar, para que a gente continue aqui todo mundo na mesma página, tá bom? Então, a aula de número 1 aqui da nossa segunda semana de Reiki, a gente falou sobre os nortes, né? Os principais aprendizados que a gente tem no nível 2 de Reiki. Então, eu citei lá o principal aprendizado, os símbolos, tratamento à distância, novas técnicas, aprofundamento do aspecto terapêutico, aprofundamento da questão dos 5 princípios da filosofia do Reiki. Então, eu falei sobre isso na nossa primeira aula. A live de número 1 está disponível lá dentro do Telegram. Quem não entrou ainda e quiser assistir de novo, né, ou assistir pela primeira vez, é só ir lá no grupo, tá no destaques o link do grupo do Telegram. É só clicar e entrar, tá bom? Boa noite, Cris! Ontem a live da Cris, ó, Cristine Pretas, gente, sigam ela trabalha com PNL, hipnose. Logo mais, a semana que vem, a gente vai fazer uma live com ela para falar sobre isso. Então já segue aí ela também, porque ela vai auxiliar a gente numa live class na semana que vem, na quinta-feira. Quem já tá assistindo aqui, ó, já tô dando notícia de primeira mão. Então já se programem aí, ainda nem divulguei, tá? Então a Cris é uma pessoa muito querida e vai compartilhar um pouquinho da experiência dela com a gente logo mais na semana que vem. Então, a aula de número 2, o que foi a aula de ontem? A live de ontem a gente falou sobre o que é o Reiki à distância. Então, eu falei com vocês sobre a origem do Reiki à distância, né? De onde que surgiu essa prática. A gente falou sobre o poder da intenção. Eu falei também sobre a questão de que o Reiki à distância
ele tem como objetivo principal tratar as pessoas que não podem se deslocar para serem tratadas, né? Mas que a gente ampliou esse conceito, então a gente expandiu o conceito para aplicar em outras pessoas, nos animais, nas plantas, fazer autotratamento à distância, reino mineral, né, e no próprio planeta. Então a gente falou de várias coisas que envolvem aí a aplicação do nível da aplicação de Reiki à distância no nível 2. E eu também citei que nessa prática de envio de Reiki à distância a gente trabalha com símbolos. Então tem uma parte oriental que entende que esses símbolos a gente só utiliza o terceiro símbolo, e tem a parte ocidental do Reiki dentro desse método que diz que a gente utiliza os 3 símbolos, né, do terceiro para o primeiro. Então existe essa divergência e a orientação é que cada um siga o que o seu mestre ensinou de como fazer, tá bom? Então existe essa divergência, é real isso, mas a gente não tem como prever de onde é que surgiu essa divergência. A Takata ensinava assim e foi constatado que no Japão existe tradições, existe uma corrente de prática de Reiki que faz só com o terceiro símbolo e dá super certo também, tá? Então, existe essa questão do aspecto terapêutico, onde a gente começa a investigar também as origens das doenças através do envio à distância. Então, tudo isso a gente começou ontem dizendo lá na nossa live que o Reiki nível 2, ele traz pra gente muitos recursos. E entre esses recursos, existe a prática de tratamento à distância, que aí envolve essas questões da intenção, do pensamento, né? Como que essa técnica, que esse método funciona. Até mandei hoje dentro do resumo da aula de hoje, da aula de ontem, eu mandei para vocês lá dentro do PDF, tem um link, né, que fala sobre as terapias de intenção. É um artigo científico que comprova a eficácia dessas técnicas de irradiação de energia enviadas à distância para outras pessoas. Então tá lá dentro do resumo, que tá no nosso grupo do Telegram também, tá bom? Coloquei lá hoje pela manhã cedinho. Então a gente percebeu ontem que a prática de envio de Reiki à distância, ela colabora para o nosso desenvolvimento mental, no sentido de que a gente começa a estimular um pouco mais a nossa concentração e o nosso foco para o quê? Para direcionar a energia. Como eu disse ontem, tudo é energia, o seu corpo é energia, o planeta é energético, as plantas, os animais, as outras pessoas, os seus pensamentos são carregados de energia. Então, quando a gente começa a irradiar, quando a gente começa a emanar, é uma conexão que se dá através do que eles chamam na física quântica da consciência não local, ou através da interconectividade da consciência. Então, a mesma matéria que habita em mim habita em você, e nisso a gente entra em ressonância através dos nossos pensamentos. Então, o envio de Reiki à distância acontece por essa interconectividade entre todos os seres vivos. Por isso que existe essa premissa muito relevante que a gente costuma utilizar, que é somos todos um, né? Eu sou você, você sou eu, num nível maior, numa dimensão maior, tá? E hoje a gente vai falar sobre algumas técnicas que existem dentro do Reiki, da prática do Reiki, que auxiliam nessa limpeza, nesse tratamento, nessa purificação dos nossos pensamentos. De antemão, já deixo bem claro para vocês que a maioria das técnicas que a gente trabalha dentro do Reiki envolve corpo, movimento do corpo, meditação. Às vezes a gente vai ter técnicas que a gente vai trabalhar como se estivesse massageando, né, tamborilando aqui o corpo. Então são técnicas que não são técnicas passivas, né? Geralmente a gente está em movimento. Daí é muito importante a gente preparar o corpo, né, se fortalecer, para que a gente realmente consiga sustentar uma postura. E uma das técnicas que eu vou falar com vocês hoje requer uma postura que, se eu não tiver, né, um fortalecimento do meu ombro, fica difícil de fazer, porque é uma prática dentro da técnica do Reiki, é uma técnica, né, dentro desse método. Então a gente tem essa opção de fazer ou não. Hoje aqui com vocês eu vou dar 2 opções para aquelas que são reikianas e para aquelas que não são reikianas, para poder experimentar um pouquinho desse tratamento que dentro do nível 2 a gente aprende, tá bom? Então fiquem aí que eu vou
que a gente vai começar a falar sobre isso. Como eu já disse, o Reiki nível 2 traz muitas ferramentas, isso é claro, né? A gente já falou lá na aula de número 1. A gente aprende 3 símbolos, a gente aprende técnicas, a gente aprofunda o aspecto terapêutico, a gente busca as origens, a gente aprofunda a percepção dos princípios e da filosofia do Reiki, a gente estimula a prática do voluntariado nesse momento do nível 2, e aqui existe essa ferramenta que é o tratamento e o cultivo de pensamentos mais qualificados. Lembra que lá atrás, na aula de número 1, eu falei, esse aqui são os 5 principais núcleos de aprendizado, mas não são os únicos. E mais que esses 5, a gente tem aqui essa técnica de tratamento dos pensamentos e de cultivo de pensamentos mais qualificados. Então, para começar aqui, a gente precisa entender que o Reiki nível 2, eu vou aprender 3 símbolos. Um desses símbolos, que é o Sei Reiki, para quem é reikiano de nível 2 aqui, vai captar isso mais facilmente do que eu tô falando, tá? Mas só para que vocês entendam, o símbolo do Sei Reiki é um símbolo que representa harmonia e compaixão. Lembra que lá na aula de número 1 eu falei assim, olha, os símbolos são ferramentas que representam determinadas frequências, ou seja, eles ancoram, eles servem como âncoras, né? É como se eu tivesse aqui um ponto e eu estivesse ancorando aqui nesse ponto a energia da compaixão e da harmonia. Então, o símbolo de número 2, ele representa essa energia de compaixão, essa energia de purificação, essa energia de harmonia. Então, quando eu utilizo esse símbolo, o que eu estou fazendo? Eu estou ancorando, eu estou baixando os downloads aí, para quem entende de Theta Healing vai entender um pouquinho disso também, eu estou ancorando essa energia para o aqui e por agora, para esse ponto que eu estou tratando. Então, existe uma representação e o símbolo carrega essa informação, essa frequência. Tudo bem até aqui? E quando eu utilizo esses símbolos, né, nesse tratamento, nessa limpeza dos pensamentos, o que eu estou estimulando, intencionando para aquela região? Eu estou intencionando e estou colocando ali essa frequência, a frequência de harmonização e de purificação, ok? Tudo bem até aqui, os reikianos que estão aí me assistindo, principalmente os reikianos de nível 2, porque hoje funciona também como uma reciclagem para vocês que estão aqui, mas quem são reikianos de nível 1, também dá para aprender e dá para fazer a técnica, mas aí a gente não vai ativar os símbolos, a gente vai simplesmente deixar a energia fluindo com a boa vontade e a intenção de cada um para que possam curar, limpar, transmutar os pensamentos hoje. Eu vou só explicar um pouco como é que funciona a técnica e a gente vai fazer juntos hoje, tá bom? Então, quando a gente está utilizando os símbolos aqui, como eu disse, a gente coloca a intenção. Nesse caso, eu já sei que o símbolo do Sei Reiki tem uma frequência, tem uma informação que é harmonia e compaixão. Através da minha intenção, eu canalizo aquela energia, essa informação, essa frequência para aquele local. E aí dentro do Reiki, a gente pode fazer isso utilizando uma técnica chamada Sei Reiki Chiryo. É uma técnica que pode ter variantes, né? Pode ter modificações dessa técnica de acordo com a aplicação de cada um, mas em geral essa técnica funciona muito bem para a gente purificar os nossos pensamentos, né? Mudar alguns hábitos comportamentais, também funciona para isso. E tem uma outra técnica que também auxilia e vai muito de encontro aqui com o Sei Reiki Chiryo, que é o Nentatsu Ho. Não precisa aprender a falar japonês aí não, tá gente? Eu vou traduzir. Sei Reiki Chiryo, a gente está falando de tratamento para a mudança do hábito. Então, a gente está falando de estímulos de um comportamento. Então, eu vou ter que ter experiências desse comportamento. Eu vou ter que começar a planejar como é que eu vou transformar os meus pensamentos. E tudo começa aqui na nossa mente, tá?
O Nentatsu-ho, que é uma outra técnica que a gente também tem dentro do Reiki, a gente vai praticar o que eles chamam de cultivo de pensamentos mais qualificados. Isso tudo dentro da técnica do Reiki. Então, para os instrutores do Reiki, né, para essas pessoas que ensinaram Reiki desde lá do Japão, eles trabalham muito com a questão da visualização e da mentalização nesse processo de limpeza dos pensamentos, da requalificação desses pensamentos. Então, para a gente começar aqui, eu vou explicar basicamente como que funciona esse caminho e depois eu vou dar vou passar para vocês uma técnica para ficar mais fácil de todo mundo fazer. E desde já eu quero deixar bem claro para vocês que essas duas técnicas parecem com meditação. Mas lembrem-se que todas as vezes que eu falo para vocês sobre meditação, eu preciso contextualizar. Nesse momento, eu não estou falando da técnica de mindfulness, né? Porque eu vou trabalhar com o processo de visualização. Apesar de que essa prática e as práticas todas do Reiki têm características de mindfulness, mas não são práticas, não são técnicas do mindfulness, como eu costumo falar em alguns momentos em que eu tô falando de mindfulness, tá? Então aqui eu já estou falando dentro do contexto do Reiki. Dentro do contexto do Reiki, a gente utiliza algumas técnicas com base meditativa, né? Pra gente limpar, purificar os pensamentos. Tudo bem, fica claro isso para que você não pense, imagine que a gente está só meditando, porque aqui, ou só praticando mindfulness, né? A gente não está fazendo mindfulness nesse momento. Então, para começar a experimentar, digamos assim, o Chiryo, o Seireiki Chiryo, a gente vai refletir. Esse é o primeiro passo. Então, eu preciso identificar qual é o pensamento desqualificado que eu quero tratar. E aí, você pode abrir o seu bloco de notas aí no seu celular, quando essa live terminar, ou em algum momento que você faça anotações, e comece a verificar, dentro de uma análise rápida aqui, por exemplo, qual é o pensamento desqualificado que você vai trabalhar. A cada momento, eu não vou pegar todos os pensamentos que passam pela minha mente de uma vez só e querer limpar todos de uma vez. Isso não existe. Eu vou pegar um pensamento que eu já vi, que eu já percebi, que ele tá desqualificado, ele tá me gerando uma certa disfunção, um certo desequilíbrio, e eu vou começar a trabalhar esse pensamento. Não queira fazer demolição. Lembra disso, a gente não faz demolição, a gente faz o quê? Reformas, a gente vai limpando um cômodo de cada vez. Lembra disso? Então é isso que a gente vai fazer. Então a primeira coisa nessa prática é eu definir nesse processo de reflexão o que eu vou trabalhar, o que eu vou cuidar, o que eu vou limpar, o que eu vou transmutar aqui dentro de mim. Então o primeiro passo é esse, identificar o pensamento. Identificou? Começa a observar, começa a fazer aí um processo de recapitulação quando ele surge, quando ele está surgindo com mais frequência. Isso tudo é o passo a passo da técnica, tá? Que a gente aprende isso dentro do Reiki. Eu tô colocando aqui para que vocês e todo mundo possa fazer de uma forma mais acessível para qualquer pessoa, tá? Seja reikiano ou não, o processo é o mesmo. A diferença é que vai chegar uma hora aqui que a gente vai ativar o símbolo e a pessoa que não é reikiana ainda vai só deixar a energia fluir aí da forma que entende, tá? Nesse processo de sentir o fluxo da energia, porque eu já disse, todo mundo é energia. Então, identifiquei o pensamento, defini que eu vou tratar esse pensamento, comecei a perceber nessa minha recapitulação aqui na minha memória, quando ele surge, quais são os momentos mais específicos que eles surgem, e aí eu vou começar a perceber quais são ou qual é o efeito que ele produz no meu corpo. E aí eu começo a vasculhar o meu corpo, a escanear o meu corpo. Onde é que eu tô sentindo mais o meu corpo? Quando esse pensamento chega, onde que ele se encontra no meu corpo? Onde que ele se instala no meu corpo? Então eu começo a identificar regiões do meu corpo onde esse pensamento reverbera mais, pulsa mais.
E aí, a partir desse momento de reflexão, quando eu começo a perceber os efeitos que ele produz no meu corpo, a gente passa para o segundo passo dessa técnica do Seireki Chiryo, que é o sentir, né? O sentir o corpo, experimentar esse campo energético que é o seu corpo, que é a sua energia, o seu corpo físico e a sua energia, para começar a tratar e identificar exatamente onde esse pensamento se manifesta. Então, por exemplo, quando eu tô com raiva e passa essa emoção no meu corpo, geralmente a minha garganta fecha. Então eu sinto a minha garganta fechando. Tem gente que vai dar dor de cabeça, tem gente que vai dar dor no estômago. Então observem o seu corpo, onde isso, né? Quais são os efeitos que tal pensamento produz em você, que tal emoção produz em você. Então começa aqui um processo de conexão com o seu corpo, de sentir o seu corpo fisicamente, de sentir o seu campo energético também. Então, às vezes, quando essa raiva ataca, tem gente que vai sentir aí a barriga, o peito, as costas, a sola dos pés. Tem gente que queima as solas dos pés quando sente raiva, quando dá medo, dá um frio danado na barriga, né? Às vezes a gente fica com receio e aí vem um monte de pensamento. Então, o que esses pensamentos produzem no seu corpo? É muito importante, primeiro, sentir. Primeira coisa, refletir no ato de identificar qual pensamento. Segundo, sentir. E agora o terceiro é que a gente começa a tratar. Então eu posso estar deitada, eu posso estar sentada, mas o processo é o mesmo. E aí eu vou observar essa região. No meu caso, é a garganta. Então eu vou colocar as minhas mãos, em conchas, tá? Colocar as minhas mãos em concha. Geralmente a gente faz esse movimento para dar uma ativada nas nossas mãos, tá? E eu vou colocar as minhas mãos em conchas naquele local que eu percebi que o pensamento ou a emoção reverbera mais no meu corpo. Então, tem gente que vai colocar na barriga, tem gente que vai colocar no peito, na região do coração, tem gente que vai colocar na garganta, como eu. Então, aqui, a gente fica por mais ou menos uns 5 minutos assim, né? Deixando a energia fluir para esse local, que a gente vai transformando a forma com que a gente lida com esse pensamento quando ele surge. Então eu vou transformando através desse momento de atenção, desse momento de cuidado, né? E aqui é a diferença para quem é reikiano e para quem não é reikiano. Nesse momento eu posso ativar o símbolo do Seireki. Lembra? O que o símbolo do Seireki ancora? O símbolo do Seireki ancora frequências de harmonia e de compaixão. Então, ativou o símbolo o símbolo 2 aqui, o Seireki, falou o mantra dele 3 vezes e o tratamento já começa a se dar. Quem não é reikiano de nível 2, só deixa a energia fluir, gente, não se preocupe. Primeiro princípio do reiki, não se preocupe, tá? Só experimenta um pouquinho, ficar aí cuidando desse local, emanando o que? Pensamentos, nesse caso, gerando pensamentos, como eu disse no início, porque esse é uma técnica, né, o Seireki Chiryo, que estimula a gente gerar pensamentos mais qualificados. Então, se eu tenho pensamentos que envolvem a raiva, o medo, eu posso cultivar pensamentos contrário disso. Qual é a cura disso? Pensamentos de amor, pensamentos de serenidade, pensamentos de mais compaixão, de gratidão. Se ficar muito difícil gerar esses pensamentos, faça os 5 princípios. Só por hoje eu confio. Já tá valendo. Para quê? Para tratar a região que você nesse momento tá sentindo que precisa de cuidado, que precisa de tratamento. É a região onde os seus pensamentos, a produção dos seus pensamentos desqualificados afeta. Então, como eu costumo dizer nos cursos, o nosso corpo, existem várias regiões e para cada pessoa isso é diferente. Existem regiões que eu costumo dizer que são para-raios, né? Como os nossos pensamentos são correntes elétricas, que junto com as emoções compõem aqui o que a gente chama de campo eletromagnético, alguns órgãos do nosso corpo fisicamente é para-raio, ou seja,
ancora e suporta o dano daquele raio que você está emitindo através dos seus pensamentos e das suas emoções. Então, bagunçou aqui dentro, ficou tumultuado aqui dentro, o corpo vai sentir em algum lugar. Pode observar aí o que acontece com você. Então, existem pontos no nosso corpo que são órgãos de choque. Ele recebe toda a carga elétrica em razão das suas disfunções aí, dos seus pensamentos, das suas emoções. Então, prestem atenção. Se ele só está recebendo choque, só coisa não tão boa ali todos os dias, quando você para, identifica, sente, você tem a chance de mudar a frequência de pensamento e emoção que você está direcionando para aquele local. Então, para mim, aqui, Emanuele falando, um dos órgãos de choque que eu tenho é garganta e estômago. Tumultuou, bagunçou coisas aqui dentro, garganta e estômago vai falar mais alto, porque são órgãos locais de choque no meu corpo. Agora, quais são esses órgãos e locais que você, aí na sua vida, aí no seu corpo, precisam trabalhar e tratar melhor? Então, a gente vai fazendo esse processo de transformação através desse passo a passo. Reflexão, sentir, tratar. E além disso, a gente começa a ter o quarto tópico seria a parte realmente de mudança de consciência, né? Por que toda vez que acontece X coisa, não vou nem citar as coisas aqui para não baixar a frequência, né? Por que quando acontece X coisa na sua vida, você sempre vai reagir da forma que você reage? Aí a gente passa para fazer o quê? Mudança de hábito, mudança de comportamento. Mas percebam, tudo começa aqui, fazendo uma limpeza, uma higienização da sua mente, dos seus pensamentos, e o Reiki pode auxiliar nesse sentido, porque ele está passando através do nosso corpo e limpando a nossa frequência elétrica, magnética e o nosso corpo energético, o nosso campo sutil. Fica claro essa técnica para vocês? Para quem é reikiano, na hora de tratar, o que a gente faz? A gente ativa os símbolos, lembrando da informação do que o símbolo carrega em si, ancorando a frequência de compaixão, de harmonia e de purificação. Para quem não é reikiana, faça os 5 princípios aqui no local e deixa a energia fluir, tá bom? Isso aqui faz parte da técnica do Seireki Chiryu. E aí, para a gente mudar de comportamento, para a gente ir transformando os nossos comportamentos, é importante essa tomada de consciência, né? Aquilo que eu tô pensando, aquilo que eu tô sentindo, afeta a saúde do meu corpo. Afeta a saúde do meu corpo nos 4 níveis: mental, emocional, físico e energético. Então, aqui eu coloco para vocês uma pergunta que a Nelly, a Sueli, a Norcília, que está sempre aqui também, a Catarina, né, que são pessoas que estão sempre aqui presentes nas minhas lives, é uma pergunta que elas adoram colocar aqui. Então, para eu ter uma tomada de consciência, a partir do momento que a gente já está percebendo, ó, o meu corpo está ficando desgastado de tanto pensamento disfuncional, de tanto comportamento que não era tão necessário assim. Então, a gente começa a ter uma mudança na nossa consciência. A melhor coisa pra gente mudar é a gente começar a se fazer pergunta, né? Ó, eu sei que eu tô assim, eu sei que eu tô assim, muito mal nesse momento, mas o que eu posso fazer para eu melhorar? Qual o pequeno passo que eu posso dar hoje, que eu posso dar agora, rumo à minha transformação? E daí a gente começa a ter uma mudança de consciência, a gente começa a despertar, a gente começa a acordar e a tomar responsabilidade da nossa própria vida, da nossa própria saúde, começando por essas simples técnicas de autopercepção, de toque, inclusive, com o seu próprio corpo. Faz sentido isso para vocês hoje? Me contem aí pelos comentários para a gente passar para outra possibilidade desse tratamento. Que geralmente essa técnica a gente só ensina mesmo assim para os reikianos de nível 2, mas eu quero deixar aqui para que vocês também, quem é reikiano e quem não é reikiano, possa experimentar, porque é uma das técnicas que eu pessoalmente mais faço em mim. E eu quero compartilhar isso com vocês hoje, tá bom? Faz sentido começar por esse passo de tratar pensamento, começando a observar, sentindo aonde isso reverbera
e se dando esse tempo para você cuidar daquela região no seu corpo, tá? Então, identifica, sente no corpo, trata. A partir desse tratamento, começa o quê? Mudar o comportamento, tomadas de consciência para mudança de comportamento, tá bom? Maria Augusta também está presente, eu não tinha te visto aqui. Boa noite, ela tá dizendo que faz sentido, a Jaque tá dizendo também que faz sentido. Isso é só um pedacinho, né, para começar a colocar isso em prática. Porque eu sempre falo isso aqui, não adianta a gente falar, estudar, ler um monte de livro aqui, assistir um monte de live se a gente não puder colocar essas coisas em práticas. Então, coloquem em prática, pega esse conteúdo que você está recebendo aqui agora e já pratica agora, tá? Eu vou explicar a próxima possibilidade e a gente vai fazer essa primeira aqui para todo mundo acompanhar, tá bom? Eu vou fazer com uma música, a gente vai fazer isso aqui um pouquinho juntos. E aí a outra possibilidade que essa também tem a técnica do Seireki Chiryo e o Nentatsu-ho, que é uma outra técnica que a gente chama dentro do Reiki. Mas para facilitar esse nome que as pessoas perguntam, tem que aprender a falar japonês? Não, não tem que aprender a falar japonês, mas a gente tem um direcionamento com as técnicas. E essa técnica específica, a gente usa uma postura que ela é padronizada. Então, mão direita, mão direita na nuca e mão esquerda na testa, tá? E eu vou ficar nessa postura mais ou menos ali uns 10, né? Inicialmente aí para que vocês possam fazer uns 10 minutos só nessa postura. Então eu vou ficar aqui, ó, 10 minutos nessa postura. E como eu disse no início, às vezes se eu não tenho costume, eu vou sentir um certo incômodo nessa postura, né? Mas essa é a postura recomendada pelo Mikao Usui para tratar pensamento, tá bom? Deixa eu só ver o que a Nelly colocou aqui. Sim, hoje eu senti dor no estômago e logo começou a me perguntar por que eu estava sentindo isso, ó, começou a investigar, né? Isso é técnicas bem específicas aí do nível 2. E com essa técnica ajuda ainda mais. Ótimo, Nelly, bom que vai experimentando, né? Então, como eu estava dizendo, essa técnica de cultivo de bons pensamentos, cultivo de pensamentos mais qualificados, foi ensinada pelo próprio Mikao Usui. Então, a gente vai colocar aqui, ó, as mãos, né? Mão direita na nuca, mão esquerda na testa. O processo é o mesmo do outro que a gente estava fazendo, só que aqui eu vou visualizar, eu vou mentalizar, eu vou imaginar os meus pensamentos, eu vou imaginar, eu vou visualizar a mim mesma de acordo com aqueles pensamentos que eu quero transformar, a mim em situações que eu desejo me transformar, que eu desejo ter um comportamento modificado, um comportamento mais qualificado. Então aqui, quando eu estiver fazendo em mim mesma, eu vou imaginar essas situações e as formas pelas quais eu posso melhorar o meu comportamento. Daí a pergunta: como eu posso melhorar em tais situações? Como eu posso fazer diferente? Como eu posso transformar aquele jeito, né, para eu sair desse piloto automático? E aqui a gente começa fazendo o mesmo processo, cultivando pensamentos mais harmonizados, mais purificados, mais qualificados. Eu direciono, eu identifico. A única diferença aqui é que ao invés da gente sentir um local no corpo, a gente vai direcionar toda a nossa energia para o nosso cérebro, para o sistema nervoso. E a intenção geralmente é essa, para limpar, purificar e transmutar todos os pensamentos. Como eu disse, reikianos, pessoas que não são reikianas aqui e que não têm os símbolos ainda para serem ativados, faz os 5 princípios que já ajudam nessa região. Pessoas que são reikianas de nível 1 que também não têm os símbolos, faça os 5 princípios nessa região, tá? Para você manter a sua concentração e continuar o processo sem muita distração. Agora, quem é reikiano de nível 2 e já está aqui assistindo nessa reciclagem, aqui é uma hora, é uma boa prática para você ativar os símbolos 2, né, o Seireki, aqui na sua prática. Então, a gente fica aqui 10 minutos para começar. Mas tem situações que essa prática é uma das práticas
que mais trabalham a parte mental, e por isso pode acontecer que em alguns tratamentos a gente passe toda a sessão nesse local tratando e só ali. Então pode acontecer que às vezes as pessoas vão receber reiki, né, vão para algum atendimento de reiki e a pessoa só fica aqui, só trabalha na mente. Porque existe essa técnica. Geralmente, quando a gente vai nas primeiras sessões de reiki, existe o tratamento completo, todas as posturas serem feitas, mas pode acontecer que você receba um tratamento direto aqui. Então, tenha certeza absoluta que você recebeu todo o tratamento de reiki que era necessário para você naquele momento. E aqui, finalizando, né, a gente adota uma postura de gratidão, passou lá os 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos às vezes. E a gente encerra uma postura de gratidão com essa intenção de continuar transformando, transmutando os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Então aqui estão duas práticas muito eficazes para o nosso tratamento. E tudo começa com esse processo de primeiro eu preciso refletir qual é o pensamento, qual é o comportamento que eu preciso melhorar. Qual é? Quando é que ele surge? Em tais momentos. Ok. Agora, onde que no meu corpo reverbera mais? Quando a gente não identifica, a gente vem direto para cá, tá bom? Então, essas são as duas práticas possíveis da gente fazer, certo? Deu para entender? Ficou alguma dúvida em relação a essas duas técnicas, duas práticas que tem dentro do Reiki para tratar os pensamentos de uma forma mais resumida que eu trouxe para vocês? Coloquem para mim aí pelos comentários. Então, quando a gente faz esse movimento, né, de se auto-observar, a gente nos dá a chance de sair desse piloto automático. E essa saída do piloto automático faz com que a gente fique mais consciente e saia dessas reações, né? Porque a gente é dominado pelas emoções, a gente é dominado pelos pensamentos muitas vezes, e a gente acha que isso é o certo, quando na verdade a gente é que deveria modular aí, né, os pensamentos, as emoções e assim sucessivamente, né? Então, enquanto a gente não consegue fazer isso com muita eficácia, a gente vai treinando aqui, ó. A gente vai treinando dentro da nossa mente, dentro do nosso campo mental, até que a gente consiga de fato trazer isso para a realidade, né? Trazer isso para o nosso dia a dia. Então começa a visualizar você se transformando. É possível você se transformar, mas a transformação, que fique bem claro para todas as pessoas que estão assistindo, a transformação ela precisa sair daqui. A gente começa o treino por aqui. Por isso a prática da meditação é tão importante. Com visualização ou sem visualização, não importa, mas eu preciso pegar essa prática e começar a movimentar, colocar isso na ação, colocar isso no dia a dia. E o movimento, a cada vez que você se coloca numa experimentação de um novo comportamento, a sua mente vai entendendo que é possível. Então aquilo que era dificuldade deixa de ser dificuldade, aquilo que era um medo deixa de ser um medo. E aí você pode ir aos poucos dando aí micropassos, tendo micro vitórias, tendo assim cada vez mais micro vitórias, aí você se sente super fortalecida para continuar dando novos passos. Então, a nossa mente se convence pela ação. Só o pensamento positivo, isso que eu quero deixar bem claro para vocês, é só metade do trabalho. Essa metade do trabalho, ela vai funcionar mais ainda quando tiver ação, quando você perceber as micro vitórias, certo? Então que isso fique aí bem claro para vocês, porque é um passo. Eu preciso agora, ó, plantar essa sementinha. Plantei, agora deixa eu regar. Ação, repetir, 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 tá bom? Vamos praticar um pouquinho então? Vamos praticar a primeira parte dessa técnica, né? Na verdade, são duas formas de fazer. Vamos fazer a primeira, porque é mais fácil e a gente não fica nessa postura, tá? Então, vamos fazer a primeira parte. Então, vamos todo mundo sentar numa postura confortável aí. Vamos fazer essa prática sentados, sentadas aí. E a gente vai fazer o Seireki Chiryo um pouquinho, né? Pra gente sentir aqui um pouquinho do trabalho, da técnica. Perguntas podem colocar pelos comentários, caso vocês tenham. Deixa eu colocar aqui a música.
Acho que nessa altura tá bom. Então vamos lá, identificando o pensamento. Senta numa postura confortável e começa a identificar o seu pensamento. O pensamento disfuncional que você queira tratar. Pensamentos que vêm com muita frequência. É só um, tá, gente? Não pega o furacão inteiro, não. Se pegar o furacão inteiro, não dá conta de fazer o exercício. Pega um pensamento. Pensamentos que surgem com muita frequência, que são desqualificados, né? Pensamentos às vezes de julgamento que passam por você, pensamento catastrófico de que tudo vai dar errado e o que vai dar errado aí na sua vida. Então comecem a pensar em um pensamento que surge com frequência. Pensamento relacionado à questão de medo de mudança, a, sei lá, medo da morte, coisas nesse sentido. Pegue um pensamento de que você não é tão valorizada assim como deveria, pensamento de desvalor que muitas pessoas têm, pensamento de autocrítica. Então começa a buscar aí em você algum pensamento que você hoje pode olhar para esse pensamento. E aí você vai começar, a partir desse momento da identificação do pensamento, você vai começar a perceber, busca aí na memória, quando é que esse pensamento surge? Com quem você está quando esse pensamento surge? Quais são as situações? Se você quiser mais detalhes, vá buscando esses detalhes. Se é na sua casa, se é no trabalho, se é com alguém específico da sua família. Começa a contextualizar esse pensamento. Traz na memória quando o pensamento surge. Em quais situações esse pensamento surge? E não tenha medo de recordar. Hoje você está enfrentando esse pensamento que insiste em passar pela sua cabeça. Então olha para esse pensamento, pesquisa essa situação de frente, sem medo. Não precisa ter medo desse pensamento. Você não é o pensamento, lembra disso. O pensamento é só um evento mental. Esse pensamento surge. Ele não é seu dono. Ele não determina quem você é. É só um pensamento. Identificou? Respira agora bem profundo. E comece a perceber o que esse pensamento produz em você. Quando você recorda as situações, você já começa a sentir o seu corpo. Não tenha medo, encare isso de frente. Então sinta o que esse pensamento em específico produz em você. Então, se eu tenho pensamento de desvalor, eu me sinto, a minha autoestima fica abalada, me vem emoções de tristeza. Observe o que está produzindo aí no seu corpo. Eu sinto uma coisa meio estranha no estômago, meus ombros ficam tensos, eu tenho vontade de chorar, pode acontecer também. Então, observe tudo que passa no seu corpo quando você traz essa memória, né, desse pensamento, de como ele acontece. Nesse momento você está pesquisando o seu corpo. Tá tudo bem se você se sentir emocionada, se você sentir o seu corpo pulsando um pouco diferente aí. Você está acessando algumas memórias para tentar
reprogramar o seu pensamento. E você está sendo extremamente corajosa fazendo isso hoje. Pessoas corajosas encaram isso de frente. Fazem essa cirurgia aí, trazendo verdade, trazendo luz para esse pensamento que acha que está dominando você inteira. Então identificou, sentiu no corpo, identificou o local exato que esse pensamento atua. Quando você identificar o local exato aonde esse pensamento ou essa emoção mais forte está dominando você, você vai ativar um pouquinho as suas mãos, fazendo esse movimento. Ativa um pouquinho as suas mãos e vai direcionar as suas mãos em concha para aquele local. E você vai simplesmente sentir a energia fluindo para aquele local. E através da sua intenção, você vai intencionar cura, limpeza e transmutação das energias mal qualificadas nessa região do seu corpo. Primeiro, intenciona a cura. Cura dos efeitos desse pensamento mal qualificado. E você pode dizer para você mesma: eu cuido de você. Diz para essa região: eu cuido de você. E envolva esse local com muita amorosidade. Para quem for reikiano de nível 2 e estiver assistindo, você pode ativar os símbolos nesse momento. Desenhe os símbolos Seireki. E deixe a energia fluindo. E imagine e visualize todo esse ciclo sendo nesse momento purificado. Imagine e visualize que essa região agora está sendo transmutada e está ficando brilhante, está ficando limpo. E à medida que você vai limpando, à medida que você vai se permitindo, o sintoma que apresentava, ele vai desaparecendo. E sinta a energia fluindo. Esse local vai ficando claro, vai ficando brilhante na cor original, no tom original. Inspire profundamente e sinta que a sua energia já começa a se transformar. Agora, nesse momento, nós vamos elevar a mão direita na nuca, mão esquerda na testa. E vamos combinar as duas técnicas que a gente acabou de conversar. E você vai visualizar aquelas mesmas situações que você
que você percebeu que esse pensamento desqualificado surgia, e você agora vai imaginar, visualizar você tomando novas atitudes. Quem for reikiano de nível 2, se quiser e sentir, pode ativar novamente os símbolos do Ser Reiki. Então imagine, visualize a mesma situação aonde aquele pensamento surge, ou se ficar muito difícil visualizar a situação, apenas transforme aquele pensamento em algo bom. E fique aqui por alguns instantes nessa postura, sentindo essa energia. Essa cura libera todos os pensamentos mal qualificados entre eu e eu mesma. Essa cura libera todos os pensamentos mal qualificados entre eu e meu semelhante. Essa cura libera todos os pensamentos mal qualificados entre eu e a minha família. Essa cura libera todos os pensamentos mal qualificados entre eu e a natureza. Essa cura libera todos os pensamentos mal qualificados entre eu e as minhas vidas passadas. Essa cura libera todos os pensamentos mal qualificados entre eu e o Criador. E sinta que o seu sistema nervoso, sinta que os ciclos de pensamentos, eles vão ficando mais calmos, mais serenos, mais claros. E você respira profundamente. Apenas intencione calma, confiança, gratidão, bondade e compaixão para os seus pensamentos. Pode ser que você sinta o seu corpo nesse momento dando uma leve aquecida. Isso são as energias passando através de você e limpando o seu corpo, purificando. Respire. E agora agradeça. Agradeça pela chance de se cuidar, de se olhar, de se perceber um pouquinho mais. E aos poucos, bem devagar, vai abrindo seus olhos, deixa um pouquinho uma das mãos, escolha qual mão você quer ficar um pouquinho mais, abaixa a outra, deixa a energia fluindo mais um pouquinho. E aí você tira a outra mão, agradeça, e aí você volta aqui para nossa live. Tudo bem com vocês? A gente fez um pouquinho mais rápido por conta do tempo, mas você pode experimentar fazer essa técnica do Ser Reiki Chiryo, que é uma das técnicas dentro da prática do Reiki, aí na sua casa, no seu dia a dia. Essa postura, especialmente para quem tem dores de cabeça, né, com frequência, é muito boa, né? Ajuda você a limpar o sistema nervoso, a limpar a parte neurológica, né, do seu corpo mesmo, e também a suavizar o campo energético dessa região, também ajuda muito.
Então, sinta-se à vontade para utilizar. A diferença entre os reikianos e os não reikianos aqui do nível 2 é que a gente ativa os símbolos, que a gente potencializa essa energia. A energia ela fica mais acelerada, mais rápida o fluxo da energia. Então a gente vê que o tempo que a gente gasta de uma postura para outra é mais rápido, porque a gente já tem o canal um pouco mais aberto, né? Mas qualquer pessoa pode fazer isso. Pode utilizar aí, ó, a energia das suas mãos para fazer esse tratamento. Não tem contraindicação e serve para todas as pessoas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aqui dessas duas técnicas que eu trouxe para vocês. Nessa pequena prática rápida que a gente fez aqui, eu senti de fazer a combinação, então a gente pode fazer essa combinação. Eu posso fazer uma, ou eu posso fazer a outra, ou eu posso fazer as duas juntas, como a gente fez aqui, tá bom? Para treinar, para sentir, para trabalhar. Quanto mais a gente tiver nesse fluxo de sentir, de perceber, mais a gente amplia a nossa capacidade de trabalho também, tá bom? Então, só para recapitular, a gente falou hoje duas técnicas, Seireki Chiryo, o Nensatsu Ho, que são técnicas dentro da prática do Reiki. Uma significa tratamento de mudanças de hábito e a outra técnica para alcançar um cultivo de mais pensamentos qualificados. Então, as duas auxiliam nesse processo que eles chamam dentro do Reiki de tratamento dos pensamentos dentro da prática aqui com os símbolos de Reiki no nível 2, tá bom? Então, muito obrigada aí pela participação de todos vocês. A Maria Augusta está dizendo excelente. A Jaque está dizendo maravilhosa. A Nelly colocou um monte de mãozinha. Obrigada, Nelly, pela presença também, pela participação. Qualquer dúvida me mandem lá pelos comentários, tá? Pelo direct, pelo grupo. Amanhã eu vou colocar resumidamente essas técnicas para vocês lá dentro do grupo do Telegram e também do WhatsApp. E o replay fica disponível lá dentro do Telegram, o link, tá bom? Então, boa noite para vocês. Já deixo o convite para amanhã, para nossa live class às 5h59. A gente está dando continuidade no livro do Dom Miguel Ruiz, Os 4 Compromissos, e amanhã tem live class. Já fica o convite aqui para todo mundo, tá? Obrigada, Norcília. Boa noite para todos nós. Boa noite para você também. E eu espero vocês amanhã às 5h59. Tchau, tchau.